Então, olá a todos, uma boa noite. Aqui estamos para começar o nosso próximo Clube de Infectologia da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro, nosso clube de junho. É um grande prazer receber, nesse mês, um caso da UERJ. Então, a doutora Amanda Cruz, R3, né, do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital Universitário Pedro Ernesto, seja muito bem-vinda. Muito bem-vindo também, doutor Rodrigo Cunha, staff do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital Universitário Pedro Ernesto. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Queria também agradecer aos nossos patrocinadores que nos ajudam a manter a estrutura para a gente fazer aqui. Então, o patrocínio do Clube de Infecto é feito pela Janssen. Então, meus amigos, fiquem muito à vontade. Amanda pode compartilhar sua tela. Novamente, um grande prazer ter todos aqui. Vamos ao nosso Clube de Infectologia e nosso caso clínico. Boa noite a todos, eu sou Amanda Cruz, sou o R3 do Serviço de Infectologia da UERJ. O moderador hoje será o Dr. Rodrigo, staff do serviço. A paciente era uma paciente branca, é uma paciente feminina, 40 anos, branca, evangélica, vendedora natural do interior do Ceará. Ela era moradora de Campo Grande há 15 anos. A paciente era previamente ista e, em 2015, iniciou um quadro de crises convulsivas focais em membro superior esquerdo, evoluindo posteriormente para crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas, onde procurou atendimento sendo iniciado anticonvulsivantes e foi solicitado também exames de imagem. De história patológica pregressa da paciente, nada digno de nota. De história fisiológica, também nada digno de nota. De história epidemiológica, a paciente residia numa propriedade rural até os 25 anos de idade, no interior do Ceará, em Sobral. Ela trabalhava com atividades de agricultura e pecuária familiar. Tinha plantações de hortaliças e também tinha um criatório de porcos e também de galinhas. Ela referia um banho de açude e também relatava ingesta de carne mal passada e verduras e frutas não cozidas e sem higienização. História familiar, nada digno de nota. Do exame físico, sem alterações. O exame neurológico, ela apresentava uma marcha típica, pupilas isocóricas e fotorreagentes. Ela tinha um Glasgow 15, não tinha alterações na motricidade ocular e nem no campo visual, nem em outros nervos cranianos. Também ela não apresentava rigidez de nuca. Dos exames complementares que foram solicitados, não tinha alterações. Foi solicitado uma ressonância de crânio, onde foi evidenciado 3 lesões císticas, sendo que a maior media 5,8 por 5,5 por 4,2. Em acompanhamento anual, foi realizado novamente a ressonância de crânio e a maior lesão estava inalterada, enquanto as demais lesões haviam
tido uma regressão, sendo o tal de difícil visualização. Hipótese diagnóstica. Nossa principal hipótese diagnóstica, nesse caso, foi logo numa neurocercose, após o exame de imagem, com um cisticerco gigante. Frente ao caso, foi solicitado uma avaliação da oftalmologia para a realização de um fundo de olho que veio normal. Foi realizado um raio-x de ossos longos para checar se havia lesão em musculatura esquelética. Também foi solicitado parasitológico de fezes, tanto da paciente quanto dos contactantes, para rastreio da pessoa fonte que estava contaminando, se ela estava contaminando os demais indivíduos da casa dela, ou se teria algum outro morador que estaria contaminando, que teria sido a fonte de contaminação dela, no caso. Também foi discutido com as equipes de neurocirurgia e neurologia em relação ao tratamento, se seria cirúrgico ou conservador. Pelo fato do estágio da lesão e essa lesão não está causando um efeito compressivo, nem levando um aumento da pressão intracraniana, foi optado por não realizar tratamento cirúrgico e ficar em um tratamento conservador. Essa conduta foi uma conduta tomada em conjunto, tanto da DIB, quanto neurologia, quanto neurocirurgia. A evolução do caso. Em agosto de 2022, a paciente evoluiu com uma cefaleia súbita holocraniana de forte intensidade, que não tinha fatores de melhora ou piora, e estava associada à sonolência. Ela evoluiu também com a dificuldade de concentração e parestesia em mão esquerda e fonofotofobia. Do exame físico, ela não tinha muitas coisas alteradas, a não ser pelo neurológico, que ela evoluía com uma paresia de membros superiores, e a sensibilidade dolorosa e segmentada, ela não tinha alterações. Do laboratório de admissão, no hemograma dessa paciente, tinha uma eosinofilia. Os demais exames não tinham alterações. Foi solicitada uma tomografia de crânio, onde foi evidenciada uma lesão cística de 8,9 por 6,8 a 3,8, ou seja, aquela maior lesão que a gente viu atrás nas ressonâncias anteriores aumentou. Tinha uma presença de edema e compressão de ventrículo, e também tinha um desvio de linha média. As demais lesões não ocasionavam um efeito compressivo. A ressonância, logo após a realização da tomografia, a equipe de radiologia do hospital levou ela logo para a ressonância para ver se teria alguma outra lesão que não foi detectada na tomografia. No caso, uma nova lesão. E a ressonância complementar não mostrou nenhuma nova lesão, só mesmo aquela lesão anterior que tinha expandido, e o desvio de linha média, também com a presença de edema. A conduta frente ao caso foi realizado corticoide, realizado
um ajuste das doses dos anticonvulsivantes e ela foi avaliada pela neurocirurgia, onde foi feita uma cirurgia de urgência. Realizada a abordagem cirúrgica para retirada do cisto da cápsula, e ressecção do cisticerco. Na figura 1, podemos visualizar a craniotomia com a exposição do cisto. Na figura 2, é o momento da ressecção do cisto. E na figura 3, é o pós-ressecção do cisto, mostrando como ficou a massa encefálica da paciente. Na figura 1, podemos ver o cisto antes da ressecção. Na figura 2, o cisto após a ressecção e um campo de gases. Aqui é um vídeo. Do momento da cirurgia, no momento da ressecção do cisto. Devido ao tamanho do cisto, a equipe da neurocirurgia optou não pela retirada total do cisto sem aspiração. Ela primeiro aspirou para retirar, porque se fosse fazer a retirada sem fazer essa aspiração antes desse líquido, o risco para a paciente seria maior e seria uma cirurgia que poderia levar a uma maior morbidade à paciente. Então, foi feito dessa forma por conta disso. Desculpa, tá? Foi de novo, desculpa. O material foi mandado para a anatomia patológica, onde foi evidenciado paredes císticas fibróticas permeadas por um intenso infiltrado inflamatório, com células gigantes. Em meio a elas se observava micro-organismo composto de uma membrana externa recoberta pelas microvilosidades, e em uma das extremidades se observa o escólex. As microvilosidades essa partezinha aqui, onde o cursor está passando, onde é o intestino do parasita, e o escólex é essa partezinha aqui, tá? Desculpa. Foi após a abordagem cirúrgica, por conta daquela lesão occipital que não foi abordada, tanto pela a sua localização, quanto não havia indicação da abordagem dessa lesão, foi instituída a terapia com albendazol. Tá, gente? A terapia por albendazol foi por conta da lesão que não foi abordada. Na TC de crânio de controle do pós-operatório imediato, que foi feito alguns dias depois, foi visto
foi visto que não tinha mais desvio de linha média considerável, como foi naquela primeira tomografia, que chegava a quase 1 centímetro de desvio, e as demais lesões permaneciam com aspecto semelhante, não tinha alterações evolutivas. A paciente evoluiu clinicamente estável, sem queixas ou intercorrências, recebendo alta hospitalar para seguir o acompanhamento ambulatorial. Na ressonância de crânio de controle, foi evidenciado pequena formação extraaxial, medindo 3,4 por 0,8. A craniotomia e as demais lesões não tinham alterações evolutivas, também não se evidenciavam novas lesões. O diagnóstico final ficou como neurocisticercose com a presença de cisticerco gigante. Posso passar para a discussão ou alguém quer fazer alguma consideração? Então tá, eu vou passar para a discussão. A neurocisticercose é uma infecção parasitária que atinge o sistema nervoso central e suas meninges. Ela é ocasionada pelo um estado larval, o ovo, da Taenia solium. Ela esse ovo, geralmente, é oriundo de água ou alimentos contaminados, e ela é considerada uma doença negligenciada em todo o mundo, tendo uma maior prevalência em países em desenvolvimento. Cerca de 1% das crises convulsivas no mundo tem como sua causa a neurocisticercose. A neurocisticercose gigante é definida como a presença de cisticerco medindo de 4 a 5 centímetros de diâmetro. Algumas literaturas citam como 4, já outras citam como 5. A epidemiologia. Estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas sejam infectadas em países em desenvolvimento. As principais áreas endêmicas é a América do Sul, a América Central, a Ásia e a África. Os outros países os outros países desenvolvidos, eles vão ter casos de neurocisticercose relacionados à doença do viajante ou devido à imigração. A neurocisticercose gigante ocorre em cerca de 10% dos casos. O ciclo biológico. A neurocisticercose é ocasionada pelo ovo da tênia, e não pela tênia como muitas pessoas pensam. Esse ovo é oriundo ou da autocontaminação ou de alimentos ou água contaminadas. E esse ovo vai se alojar ou no músculo, ou em olho, ou em cérebro. As manifestações clínicas. As manifestações clínicas da neurocisticercose vai estar diretamente relacionado à topografia onde o cisto vai estar alojado. Tá? Mas, de uma forma geral, classificamos de duas formas as neurocisticercose parenquimatosas e as extraparenquimatosas.
as paraclimatoses têm um melhor prognóstico e, muitas vezes, o paciente é assintomático ou oligossintomático. Quando o paciente é sintomático, a principal manifestação é a crise convulsiva. Também, o paciente pode evoluir com cefaleia e, na literatura, há relatos de sintomas psiquiátricos. Já a neurocisticercose extraparaclimatal, ela tem um pior prognóstico, em muitos casos é necessário a abordagem cirúrgica, principalmente nos casos onde o paciente vai estar evoluindo com hidrocefalia ou hipertensão intracraniana. Em muitos casos, por conta da topografia, o paciente também vai evoluir com uma disfunção motora. O diagnóstico. Com o desenvolvimento dos meios diagnósticos de neurocisticercose, tornou-se necessário estudos que padronizassem tanto a avaliação clínica, quanto epidemiológica, quanto imunológica e imunológica. Foram feitos os critérios de Del Bruno, onde se dividiu em critérios absolutos, critérios maiores e critérios menores. Os absolutos é a visualização direta do parasita ou na histologia da lâmina, ou na neuroimagem, ou no fundo de olho. Os critérios maiores a presença de uma lesão altamente sugestiva de neurocisticercose. Também pode ser positivo as sorologias de detecção e a resolução do quadro de lesões após a instituição do tratamento com albendazol ou praziquantel. Os critérios menores é a clínica, o paciente ter lesão sugestiva de neurocisticercose, a evidência de cisticerco em outros sítios. E os critérios epidemiológicos são pacientes que são oriundos de áreas endêmicas, pacientes que viajaram para áreas endêmicas ou pacientes que têm contatantes com o cisticerco. Nos exames de imagem, a tomografia é de grande importância, de uma forma geral, todos os exames de imagem, a tomografia e a ressonância. Só que a tomografia, ela tem um maior número de casos com tomografia por conta que é um exame mais barato e como é uma doença que tem uma maior prevalência em países em desenvolvimento, então vai ter pelo custo, vai ter uma preferência por tomografia. No caso da tomografia, a gente vai falar em relação à neurocisticercose parenquimatose e a extraparenquimatose. Na parenquimatose, você vai ver o cisticerco com um realce e anel ou disco. Já na extraparenquimatosa, você vai ver hidrocefalia e muitas vezes também vai perceber que tem um realce tentórico nas cisternas basais e presenças de infartos. Aqui é a imagem de tomografia. Essa primeira imagem tem múltiplas lesões calcificadas. As lesões calcificadas é onde eu estou passando aqui o cursor. São essas. Enquanto a neurocisticercose intraventricular, ela pode vir mais facilmente e ocasionar um desvio de linha média, como ocorreu nessa imagem, nessa segunda imagem aqui, a lesão.
Na ressonância de crânio, a gente vai conseguir visualizar melhor as fases, os estágios da lesão, exceto pela lesão calcificada, que a gente vai conseguir ver melhor na tomografia do que na ressonância, mas só a lesão calcificada. As demais lesões, a gente vai conseguir ter uma melhor visualização na ressonância. Na figura A, onde o curso está, aqui é a presença de um cisto viável, tá? Sem a presença de edema. Já na figura B, aqui vai ser um cisto com já sinais de edema. Na figura C, a gente vai perceber que tem um cisto degenerado, enquanto na D, bem aqui, é um cisto calcificado. A histopatologia é considerado um padrão ouro para o diagnóstico, para o diagnóstico da neurocicercose, por conta da visualização direta do parasita. Por isso que ele é incluído nos critérios absolutos. No entanto, a gente não vê com tanta frequência a utilização desse método diagnóstico, porque é um método muito invasivo, que pode ocasionar, tem vários danos para o paciente, muitas vezes o paciente pode evoluir até mesmo a óbito, além de fazer uma internação prolongada que em muitos casos de neurocirurgia se tem. A detecção de anticorpos se faz por meio da imunoeletrotransferência, é um método que é utilizado desde a década de 90, pode ser utilizado tanto no líquido quanto no soro, em termos sorológicos, ele é padrão ouro. No entanto, pelos custos, muitas vezes, em países em desenvolvimento, a gente não vai conseguir fazer essa realização, tanto pelo custo quanto pela mão de obra. Uma detecção de anticorpo positiva, ela sustenta o diagnóstico, mas uma detecção de anticorpo negativa, ela não vai conseguir sustentar o diagnóstico, porque é dependente do número de lesões e da carga parasitária também. A biópsia de nódulos subcutâneos e a radiografia de músculo para detecção de lesões em músculo esquelético pode ser de grande valia. No entanto, muitas vezes o paciente não vai ter, como foi o caso dessa nossa paciente, ela só tinha a lesão em sistema nervoso. Os outros exames que a gente pode serem corroborarem ajudarem no diagnóstico. O hemograma, muitas vezes, vai vir com eosinofilia. No licocefaloraquidiano, pode vir com uma eosinofilia, uma pleocitose com predomínio de mononucleares, uma diminuição de proteínas e uma diminuição de glicose. Lembrando que a punção lombar é contraindicada nos casos onde há uma clínica sugestiva de aumento da pressão intracraniana, tá? Os fatores de risco. Os principais fatores de risco é a criação de porcos de uma forma inadequada, de higiene, também uma regulamentação inadequada de alimentos, defecação em lugares a céu aberto, má higiene pessoal, também
quando se faz de forma inapropriada o diagnóstico, tratamento e a contaminação de águas, assim como a educação em saúde. O tratamento. O tratamento, eu dividi também das duas formas, a parenquimatosa e a extraparenquimatosa. No caso da parenquimatosa, se o cisto for calcificado, a gente tende a não a fazer a fazer apenas o acompanhamento dos casos, enquanto nos casos onde a lesão é vesicular ou tem um cisto degenerado, no caso, se o paciente for sintomático, a indicação da gente iniciar antihelmínticos. Se não for sintomático, como foi o caso da nossa paciente, teve indicação de fazer um acompanhamento radiológico. Já nas extraparenquimatosas, como eu já falei anteriormente, tem um pior prognóstico. Se for um cisto ventricular, está indicado, muitas vezes, a abordagem cirúrgica, principalmente se for em um local onde seja abordado. No caso onde ocorre a obstrução e o paciente vai fazer hidrocefalia, é mandatório a abordagem cirúrgica, que pode ser por uma cirurgia aberta ou uma endoscopia cirúrgica ou uma microcirurgia. Se o cisto for subaracnoide, vai fazer um Doppler. Se tiver lesão vascular, está indicado o uso de corticoides para essa lesão vascular. Obrigada a todos pela atenção. Olá, Amanda, muito obrigado pela apresentação. Rodrigo, se quiser fazer aproveitar o momento para fazer alguma fala, falar alguma coisa, algumas considerações sobre o caso, não sei o que vocês programaram, se de repente preferem já abrir para perguntas, fiquem à vontade. Rodrigo, a gente está sem te ouvir. Ainda não estamos ouvindo, Rodrigo. Ele tentou sair para entrar de novo. Gente, enquanto o Rodrigo está tentando resolver a parte do som dele, alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma consideração sobre o caso? Está todo mundo querendo ouvir as considerações do Rodrigo primeiro, Amanda. Espera aí, ele está voltando aqui.
Mas, Amanda, conta pra gente qual foi o período mais ou menos que vocês atenderam o caso. Era um O- cisto bem é, volumoso, né? a paciente, ela deu entrada em dezembro de 2019, no ambulatório, ficou sendo acompanhada com a gente, e em agosto de 2022, ela iniciou esse quadro de cefaleia, e foi abordada pela neurocirurgia. Hoje a paciente está evoluindo bem, está acompanhando em nosso ambulatório. As lesões, elas permanecem inalteradas, não tem, evolutivamente não surgiram mais lesões, continuam as mesmas e sem nenhuma alteração. Ela não tem déficit motor, cognitivo, as únicas medicações que ela faz uso é dos anticonvulsivantes. E esse ano ela já até chegou aí para o ambulatório, está super bem, super estável, os exames laboratoriais dela também estão ótimos. Muito bacana. Eu gostei muito do caso. Achei um baita de um cisto. Eu não vi muitos casos na vida, mas não sei, alguém quer comentar? Alguém já viu cistos tão grandes? Ou casos parecidos, claro. Assim, como ela vem do interior do Ceará, eu fico tentada a colocar mais, apesar dela morar em Campo Grande, eu fico tentada a colocar mais a culpa dessa infecção mais na epidemiologia do Ceará do que aqui do Rio de Janeiro. Até porque a área de onde ela vem, ela é Sertão Central, então tem bastante caso lá. Estava dando uma olhada e no hospital de referência de infectologia de lá, que é o São José, eles atendem bastante, eles fazem acompanhamento de uma quantidade considerável de neurocicercose. E até mesmo no interior do Ceará, no Hospital de Juazeiro do Norte, o Regional do Cariri, eu sou de lá, existe um fluxo bacana mesmo de cirurgia de neurocicercose. Ah, que Com legal. mais ou menos 5 no ano, 3. Amanda, o Rodrigo te deu alguma notícia? Se O ele Rodrigo está conseguiu. pedindo para alguém liberar para ele entrar. Só um instante. Ah, acabei de vê-lo aqui. Aqui, pronto. Estão me ouvindo agora? Agora sim, Sim, Rodrigo, bem-vindo de volta. Pronto. Desculpa aí, pessoal. Entrei pelo celular, com áudio e pela outra. Então, só fazer algumas considerações nesse caso. Foi um caso assim, muito difícil, porque essa paciente tinha um cisto cerco gigante, e aí a questão do tratamento, né, parasitário ficou complicada pelo risco de rompimento durante o tratamento, e a paciente evoluiu com uma encefalite. A gente até discutiu com outros colegas esse caso, né, com experiência. Até a Márcia lá do Gafre me ajudou também assim, nesse caso. E a gente optou por fazer conduta expectante, já que a paciente estava bem, estava conseguindo fazer todas as suas atividades diárias, até que, e torcendo para que o cisto evoluísse, né? Na verdade, a gente não tem a imagem do início do caso, mas ela, quando chegou para a gente, ela tinha 12 ciscercos, era assim, tinha muita quantidade de ciscercos. Ali já começaram, muitos evoluíram sozinhos, mas infelizmente esse maior a gente não teve essa remissão, e aí acabou ela evoluindo com aquele quadro, né, de edema cerebral, de disfonia média, e aí teve que operar de urgência e assim, deu tudo certo, e ela ficou super
bem, está acompanhando com a gente até hoje. Então, achei interessante que foi uma condução de um caso de um cisticerco gigante, né? É um pouco diferente do cisticerco tamanho tradicional que a gente está acostumado a ver. Por isso que a gente quis até trazer esse caso para compartilhar e porque está bem documentado a questão das fotos, da cirurgia, né? A gente conseguiu fazer toda uma documentação para compartilhar com todo mundo. E é isso. Obrigado. Muito obrigado. Eu achei o caso realmente muito bem documentado e muito interessante. Tá? A gente chegou a fazer alguns poucos comentários aqui antes do seu retorno. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta sobre o caso, algum comentário? Poxa, um caso bem legal. Eu gostaria. Ô, Laura, fica à vontade. Aquela imagenzinha branca que aparece na hora que tá drenando ali, absorvendo, fazendo a sucção ali, possivelmente do líquido do cisto, né? Aí aparece uma imagenzinha branca lá no fundo. Seria o cisticerco propriamente dito? Ele ficou meio que nadando lá dentro daquele líquido, é isso? Dentro daquele líquido do cisto? Aquela imagenzinha branca é o cisticerco? Exatamente, isso, dentro do cisto, exatamente. Pode-se dizer que ele estava vivo ali dentro? Então, era um cisto viável, tá? Ele não estava evoluindo, inclusive estava crescendo, né? Então, era um cisto viável e provavelmente estava vivo, sim, porque ele não estava naquela fase de remissão dele, né? De Então, calcificação, né? Hoje Sem calcificação. ou daquela fase de degeneração, quando você já não consegue ver na ressonância, né? Os cólex lá dentro. Então, sim, provavelmente estava vivo e crescendo, né? E viável. Não teve degeneração nem morte, né? Que é calcificação. Que loucura. Eu teria noção de quanto tempo entre ela se infectar e ela apresentar aqueles sintomas, assim, a última viagem dela para Então, isso foi uma questão que a gente discutiu bastante, né? Que a gente não chegou muito bem à conclusão. Porque ela já veio para o Rio de Janeiro já tinha um tempo, né? E em Campo Grande, e depois não viajou mais. E ela começou com as crises convulsivas mais velha, né? Ela não tinha relato de nada antes daquelas crises convulsivas que começaram lá em 2015, se eu não me engano. Isso. E aí ficou difícil documentar. A gente rastreou os familiares, os contactantes domiciliares para ver se tinha alguma coisa, alguém positivo, que poderia ser a fonte, né, o caso disso, mas ninguém na família, nem dos contactantes próximos dela tinham tênia, nada positivo. E, assim, ela tinha uma história de risco, né, que ela trabalhou com suinocultura, né, quando era mais nova, então, assim, também tem esse fator de risco, mas ela não teve sintoma nenhum. Foi só apresentar sintoma na idade adulta, né? Então, uma questão que não ficou, a gente não conseguiu fechar o vínculo, né? Mas tem essas suspeitas. E, por enquanto, o cisto não recolecionou, não encheu de líquido novamente. Não, melhorou. Aquela lesão cicatrizou completamente, não tem mais aquele cisto. E aquele cisto occipital também já está em fase de remissão, já melhorou pra caramba depois do tratamento. Não teve mais lesão, tá? Não apresentou mais lesão, tá super bem a paciente. E, assim, tá evoluindo super bem. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Gostaria de fazer mais algum comentário? Ok. Bom, Amanda, Rodrigo, olha, muito obrigado pela apresentação do caso clínico. Eu achei interessantíssimo, muito bacana mesmo. Muito obrigado aí a vocês e ao serviço lá do Pedro Ernesto. Muito obrigado. Muito obrigado, nós agradecemos também. Cristiane colocou aqui aos 48 do segundo tempo, espera aí. Boa noite, vejo muitos colegas solicitarem sorologia no líquor. Se vocês poderiam comentar qual a validade do exame. Olha,
se for o ELISA, ele vai se incluir nos critérios menores, enquanto se for imunotransferência, vai se incluir nos critérios maiores. Então, é válido, sim, fazer o LICO se o paciente não tiver aumento da pressão intracraniana. E também se você não conseguir fechar o diagnóstico de outras formas. Exatamente, a gente usa muito a mão do líquor em casos assim que a lesão não está muito característica, que pode ser algum outro diagnóstico diferencial, mas nesse caso ela tinha tanta lesão e assim, deu para ver bem pela ressonância, assim, que a gente não teve nem dúvida de outra possibilidade diagnóstica, né? E como ela tinha aquele cisto cerco gigante, né, a gente ficou com medo também de ter, um pouco, apesar de ela não ter clínica, né, risco de herniação, alguma coisa por causa do tamanho da lesão. Então a gente optou também por não fazer nesse caso. Bem legal. A pergunta da Cristiane renovou aqui o tempo das perguntas, então vou perguntar uma última vez. Tem alguém mais que quer fazer algum comentário, alguma pergunta, antes da gente passar para a nossa segunda etapa do nosso clube? Ok, então, de novo, Rodrigo, Amanda, muito, muito obrigado. Então, vamos seguir aqui, então, com a nossa segunda apresentação da noite. E gostaria, então, de dar as boas-vindas à doutora Grace Madeleine Queda do Carmo, coordenadora-geral de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis do Ministério da Saúde. Doutora Grace, seja muito bem-vinda. Ela vai fazer, no nosso clube, a apresentação de situação epidemiológica da gripe aviária no Brasil. Grace, eu já te coloquei aqui como co-host do nosso evento. Você pode ficar à vontade, pode compartilhar a apresentação. Seja muito bem-vinda. O pessoal tá em boas mãos aí com você. Tá bem. Doutor Rodrigo, muito obrigada pelo convite. Eu vou fazer uma breve apresentação minha, rapidamente. Eu sou Grace Madeleine. Eu sou coordenadora, então, de Vigilância de Doenças Imunopreveníveis na Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Eu coordeno, né, entre todas as doenças imunopreveníveis, uma delas é a influenza. E, recentemente, nós tivemos que organizar todo um protocolo de vigilância epidemiológica para a influenza aviária de alta patogenicidade, porque ela tem especificações que eu vou detalhar agora, mas tem algumas especificações que são relevantes para a nossa rotina. Deixa eu só, e aí, enfim, eu sou sou médica veterinária, sou epidemiologista, estava aqui apreciando a questão da neurocisticercose, que eu trabalhei já bastante desde o meu início da minha vida em saúde pública, mas, enfim, em geral, dizer, né, que é um prazer estar aqui com vocês. Embora veterinária, eu tenho mais de 20 anos aí com saúde pública, trabalhando com todas as doenças infecciosas, e nunca atuei aí na minha área mais veterinária, sempre foi na área realmente de saúde pública, com vigilância epidemiológica em humanos. Então, muito obrigada pelo convite. Acho que a outra pessoa que vocês tinham convidado inicialmente é o Dr. Márcio Garcia, que é um colega nosso também, que é médico veterinário, né? E dentro da nossa prática do dia a dia no Ministério da Saúde, nós trabalhamos com muitas zoonoses e também outras doenças. E agora a minha especialidade maior, já tem mais de, enfim, né, desde 20 anos de carreira, são emergências em saúde pública. Eu sou graduada pelo programa do EPSUS avançado no Ministério da Saúde, então esses aspectos de resposta rápida fazem parte aí da minha rotina. Vou compartilhar, então, com você. E aí, só uma pergunta. O público aqui são residentes de infectologia ou tem outras áreas? Temos residentes de infectologia, temos infectologistas com muitos anos de especialidade e temos alguns outros médicos de fora da infectologia, eventualmente. Tá bem. Então, é um prazer estar falando com vocês. Eu estou na minha casa, tenho uma criança aqui, então qualquer coisa, relevem, por favor. Eu vou compartilhar uma apresentação.
Vocês visualizam em tela cheia? Ah, agora foi. Estamos vendo, mas não em tela cheia. Tá em tela cheia. Agora acho que vai começar. Agora sim. Tá bem. Então, vamos lá. Eu só nunca sei como... Vocês veem essa parte aqui de cima, eu nunca sei como tirar isso daqui, gente. Não se preocupe, está aparecendo para a gente a tela bem completa. Ah, tá bem. Não é porque para mim ele corta aqui um pouquinho. Bom, eu vou falar rapidamente sobre uma linha do tempo. Então, o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou 2 casos de influenza aviária de alta patogenicidade do subtipo H5N1 no dia 15 de maio. Foi em aves silvestres. No dia 20 de maio, foi identificado mais um caso de influenza aviária de alta patogenicidade em aves silvestres já no Rio, e mais um caso no Espírito Santo. No dia 22 de maio, em função dessa disseminação, e lembrando que muitas vezes o caso não é exatamente um caso, é um foco que o Ministério da Agricultura... Mãe, tudo bom? Online, pronto, obrigada. 22 de maio, o Ministério da Agricultura e Pecuária declarou o estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional por 180 dias. Em 29 de maio, o Espírito Santo confirmou mais 7 aves, né, para influenza aviária, e o Rio Grande do Sul notificou seu primeiro foco com dezenas de cisnes de pescoço negro. Em 2 de junho, o Ministério da Saúde publicou uma portaria onde nós ativamos um Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, denominado COI Saúde Influenza Aviária. Esse é um mecanismo de resposta coordenada e que principalmente facilita a nossa mobilização interna dentro do Ministério da Saúde, onde nós ativamos diversas áreas que têm interlocução com o tema de assistência, vigilância, laboratório, comunicação, a parte de recursos, enfim, é uma forma que nós trabalhamos para vários tipos de emergência. Embora não tenhamos casos humanos, né? Mas foi necessário. Dia 5 de junho e 8 de junho, São Paulo e Bahia confirmaram, respectivamente, seus primeiros focos de influenza aviária de alta patogenicidade. Então, dentro do ciclo de transmissão da influenza aviária, a gente tem, né, os animais silvestres, mas também temos animais domésticos, né, considerados domésticos. Uma forma de transmissão do vírus são esses animais silvestres que podem, e que hoje essa situação ela mudou até um pouco mais, já vou falar para vocês, mas a princípio, então, dessas aves migratórias, passando para animais, aves de subsistência, então aves de produção, que podem ser tanto aves quanto também suínos, e afetando o ser humano. Por outro lado, também tem uma outra via de transmissão que tem sido identificada, poucos casos no mundo, mas tem sido identificado, que é diretamente do animal silvestre para o ser humano. A transmissão da ave para o ser humano, seja ela silvestre ou doméstica, ou ave de produção, ela é rara. Nos últimos 10 anos, nas 3 Américas, foram 3 casos em humanos, e todos eles foram casos que tinham uma correlação aí com contato com animais. O nosso maior risco, né, e que a gente... que o Ministério da Saúde está super atento, e a OMS, a OPAS também, numa possibilidade desse vírus passar para o ser humano, ou entre espécies, ter algum tipo de mutação e afetar aí o ser humano com outro potencial de transmissibilidade, né, com R0 diferenciado, e levando, então, facilitando, então, uma transmissão humano a humano, que isso poderia indicar, então, o início de uma nova pandemia. Então, o maior risco, né, de uma pandemia de influenza seria
nesse estágio aqui de transmissão comunitária. Isso é um risco definido, inclusive, pela OMS, ela está entre a lista das 10 principais doenças aí que tem potencial para causar pandemia. Nós estamos esperando essa pandemia há mais de 15 anos, ela não chegou a da Covid, não chegou da influenza, e ela tem algumas diferenças fortes em relação à Covid, que é a questão da menor transmissibilidade, pelo menos nesse momento, entre animais e homem. Então, hoje, por enquanto, o vírus circulante em animais, ele tem uma baixa transmissibilidade, são poucos casos. A gente ainda não chegou nesse estágio aqui. Agora, se um ser humano é afetado pelo H5N1 de alta patogenicidade, a gravidade é maior e a letalidade também é maior do que na Covid. Então, como é que nós desenhamos o modelo de vigilância epidemiológica para tentar identificar precocemente esses casos humanos suspeitos? Então, a partir de uma ave, então um foco, né? São várias aves prováveis ou confirmadas, e isso aqui é o Ministério da Agricultura que passa essa informação. Então, quem é que tem essa competência para definir? É uma competência exclusiva do Serviço Veterinário Oficial, que é conhecido como SVO, do Ministério da Agricultura. Eles avaliam em loco as aves ou as notificações que eles recebem, classificam essas aves em prováveis ou confirmadas, segundo critérios técnicos, e o sistema para que alguém notifique o Ministério da Agricultura é o ESSBRAVET. Então, esse é um formulário. A partir do momento que chega no ESSBRAVET, uma notificação ou uma comunicação, na verdade, que seria o termo melhor, que pode vir da agricultura, da saúde, do meio ambiente, ou então da população, eles, então, esse serviço de vigilância, esse serviço veterinário oficial, faz essa caracterização da ave. A partir de então, isso é o que inicia muitos dos processos da saúde, porque a partir dessas aves prováveis, você tem que a equipe da saúde tem que identificar quem são as pessoas com histórico de exposição recente ao vírus da influenza aviária por 4 maneiras. Então, essa aqui a gente caracteriza que essas pessoas seriam os expostos. Então, nós temos 4 tipos de exposição. A pessoa que tem uma exposição direta à ave ou outro animal. Quem são esses outros animais? São, por exemplo, os mamíferos marinhos, como leões marinhos, enfim, uma série, até entra... Já teve notificação em outros países de golfinhos, enfim, uma série de outras espécies de animais e não somente aves. Isso tendo sido notificado principalmente no Peru e no Chile. Então, a exposição seria a exposição direta a aves ou outros animais, que são ou prováveis, porque ainda não tem o resultado laboratorial da agricultura, ou então já animais confirmados. E essas pessoas não estariam utilizando adequadamente os EPIs recomendados, que é jaleco, luvas, máscara facial ou óculos. Bom, a outra possibilidade de exposição seria a exposição direta a fômites, secreções ou dejetos de aves, sem utilizar adequadamente os EPIs recomendados. A outra possibilidade seria que uma pessoa tivesse uma exposição próxima, a menos de 2 metros, e prolongada por mais de 15 minutos, a aves prováveis ou confirmadas, mesmo sem tocar nos animais, e sem utilizar EPI. Então, seria assim, por exemplo, feiras onde tem animais vivos. Isso a gente sabe que talvez nas capitais não seja tão comum, mas no interior do nosso país pode ser que ainda exista esse tipo de feira com comércio de animais, e acaba que as pessoas que frequentam esses locais têm uma maior probabilidade de se infectarem. Bom, e a última possibilidade de exposição seria a exposição laboratorial, então por algum tipo de acidente entre as pessoas de laboratório que estiveram manipulando essas amostras. A gente tem uma série de medidas de precaução, né, principalmente para os trabalhadores
esses aqui seriam trabalhadores que são expostos diretamente às aves, ou seja, são veterinários, são biólogos, são pessoas que estão ali manipulando os animais para fazer a eutanásia, outra para fazer a necrópsia, para coletar as amostras, porque são essas amostras de eleição para serem encaminhadas para o Laboratório de Agricultura, que é o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária. Então, a gente tem algumas medidas de precaução para esses profissionais que estão manipulando diretamente os animais e outras medidas de proteção que são um pouco mais... não é que elas são flexíveis, enfim, mas é dentro do protocolo COVID mesmo, que seriam as recomendações para um profissional que trabalha fazendo a coleta da amostra clínica, ou então um profissional que esteja atendendo um paciente suspeito ou confirmado. Bom, a partir, então, dos expostos e da identificação de quem são essas pessoas, eu falo que essa é a parte que dá mais trabalho para a vigilância, que é conseguir organizar uma lista de nomes, telefones e conseguir estabelecer um contato, né, uma comunicação com essas pessoas, porque a partir disso, essas pessoas precisam ser monitoradas, eu vou falar um pouquinho mais com detalhe mais para frente, mas essas pessoas precisam ser monitoradas por pelo menos 10 dias após a última exposição, para que elas tenham, para que elas sejam avaliadas ao longo, né, de uma série desses 10 dias, se elas vão manifestar ou não sinais e sintomas. Se essas pessoas manifestarem sinais e sintomas, elas são considerados casos suspeitos primários, seriam casos de influenza aviária, de alta patogenicidade, suspeitos. E por que primário? Porque seria a primeira cadeia aí do contato entre o ser humano e o animal. Quais seriam esses sinais e sintomas? Que acho que isso aqui cabe bastante ao público, né? Então, a anamnese é extremamente importante, onde essa pessoa, ela precisa, então, ser classificada primeiro como exposto, ela tem que ter passado por aquelas exposições, não é uma pessoa que chega com síndrome gripal, né, sendo esperada aqui dentro do período de sazonalidade. Então, a pessoa tem que ser classificada como exposta e tem que apresentar pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas. Então, febre acima, maior ou igual a 38 graus, ou então histórico de febre, sintomas respiratórios, como tosse, congestão nasal, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar, sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreia, mialgia, cefaleia e conjuntivite. Então, a gente fez uma avaliação para criar essa definição de caso, baseado em vários protocolos de outros países, as recomendações da OPAS, e também alguns cenários que nós vivemos aqui no país, porque o Espírito Santo teve muitos casos, muitos focos em aves. A partir desse momento em que você tem um caso suspeito primário, pode ser que essa pessoa tenha tido contato com outras pessoas. E aí que se dá, então, essa cadeia toda de transmissão. Então, o Ministério da Saúde, a vigilância epidemiológica do país como um todo, nós temos que avaliar essa transmissão pessoa a pessoa. Se ela está acontecendo e, se acontecer, se ela tem, então, esse potencial de ter uma transmissão comunitária. Então, uma das atividades que nós temos que fazer é identificar contatos desses casos suspeitos primários, que podem ser em ambiente doméstico, ambiente de trabalho ou qualquer outro local. Então, é uma pessoa que, sem a utilização adequada de EPIs, né, teve contato com o caso humano suspeito, provável confirmado de influenza aviária, em espaço fechado, a uma distância de menos de 2 metros, por um período prolongado de mais de 15 minutos. Ou então, uma pessoa que teve contato direto com secreções do caso suspeito, provável confirmado, em período infeccioso, começando, e aqui é muito parecido com a COVID, né? Porque a pessoa pode já ter o vírus e ainda não ter sintomas. Por isso que esse período infeccioso, ele é de 1 dia antes do início dos sintomas até a resolução dos mesmos, porque diferente da COVID, se for influenza aviária, ela pode ter um menor período aí de transmissibilidade. Bom,
E aí, a partir essas pessoas que seriam os contatos, a gente inicia, então, a segunda cadeia aí, por isso que a gente chamaria. Se alguém desses contatos manifestar sintomas, ele vai ser classificado como caso suspeito secundário. A definição de caso é a mesma, a diferença apenas é que ele não é uma pessoa exposta à ave, ele é um contato de um caso suspeito primário. De forma geral, né, a gente parte aqui num esquema que a partir de uma ave confirmada, é necessário, então, rastrear esses expostos. Aqueles que estavam usando corretamente o EPI, a gente tem recomendado que a própria pessoa faça o automonitoramento de sinais e sintomas e na manifestação de sintomas, que ela busque o serviço de saúde e comunique também a vigilância epidemiológica municipal, porque ela entrou em contato com a ave, enfim, fazer paralelamente o processo, para que a gente tenha redundância aí na notificação dessa pessoa. Se esse exposto não usou adequadamente o EPI, então ele é considerado, então, como um exposto. É necessário iniciar esse processo de monitoramento. Se ao longo dos 10 dias essa pessoa tiver sintomas, ele é considerado um caso suspeito primário, inicia a cadeia de monitoramento de contatos e a mesma coisa, com sintoma é caso suspeito secundários. Sem sintomas ao longo desses 10 dias, nós encerramos, então, o monitoramento, ou outra forma de encerrar o monitoramento se aquela ave que aqui no começo foi considerada aprovável, se sair o resultado laboratorial dela como negativo, pode-se interromper esse monitoramento. Quem é que faz esse monitoramento? É a vigilância epidemiológica, seja ela estadual, que geralmente é do serviço do CIEVES estadual, que é o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, ou então um próprio município, a vigilância epidemiológica do município. Só um minutinho. Não estou conseguindo passar o slide. Espera só um pouquinho. Vou tentar compartilhar de novo. Pronto, passou. Quais são as principais ações frente, então, a um caso suspeito humano, seja ele um caso suspeito primário ou secundário? A gente elencou aqui 5 principais ações, que não necessariamente não está necessariamente em uma ordem, né? São 5 ações que precisam ser feitas praticamente quase todas ao mesmo tempo. Então, primeira, né, identificando na anamnese, entende-se que esse paciente desenvolveu o caso, que ele teve exposição, e ele manifestou sintoma, então ele vai ter que ter imediatamente coleta de amostras, tratamento, isolamento domiciliar e, se necessário, isolamento hospitalar, a depender de sinais e sintomas, notificação e o processo todo de rastreamento e monitoramento dos seus contatos, na verdade, né? Toda aí a cadeia de transmissão. Em relação à coleta de amostra, a gente tem uma recomendação, que a amostra precisa ser coletada, tem que ser encaminhada ao LACEN, que é o Laboratório Central de Saúde Pública, mas que ele não deve processar, ele deve encaminhar essa amostra para o Centro Nacional de Influenza, que são 3 no Brasil. Fiocruz, Rio de Janeiro, Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e Instituto Evandro Chagas, no Pará. A recomendação de coleta de amostras é a mesma coisa do protocolo da Covid. Coleta de amostra tem que ser feita por um profissional de saúde treinado, usando EPI adequado. A única diferença agora em relação à Covid é que a gente já recomendou, né, não é nem em relação à Covid, é o período pandêmico, a gente já voltou com a orientação de que tem que ser que a coleta da amostra tem que ser feita com 3 swabs. Então, usa um swab na narina direita, um swab na narina esquerda, e o terceiro swab é feito na orofaringe. Junta os 3 swabs, coloca no mesmo frasco e encaminha para o laboratório, mantendo refrigerado por 4 a 8 graus e tendo que enviar para o laboratório em até 72 horas. Então, esses são os 3 laboratórios de referência, lembrando que o Ministério
Ministério da Saúde tem o serviço de transporte de uma amostra de um laboratório estadual para um desses 3 laboratórios de referência. Então, esse processo dentro do laboratório é todo executado usando 3 tipos de protocolo de PCR. E se a amostra for positiva, vamos supor que a amostra for positiva para a influenza, é encaminhado para as provas de sorotipagem e depois sequenciamento genômico para avaliar se é influenza H5N1 de alta patogenicidade. Bom, tratamento. A recomendação, então, é iniciar para todos os casos suspeitos, prováveis ou confirmados. É recomendado iniciar o mais breve possível, né? De preferência, dentro de 48 horas após o início dos sintomas. Então, não precisa ter o resultado laboratorial, estou falando aqui embaixo, positivo. O tratamento pode ser iniciado mesmo na suspeita, ainda somente clínica nesse momento. O tratamento mínimo é de 5 dias, mas pode ser prolongado até que haja melhora clínica, vai depender do critério aí do quadro clínico. O fosfato de oseltamivir, é uma das drogas, ele é um mais amplamente estudado e disponível no SUS. O Ministério tem esse medicamento em 3 tipos de apresentações. Bom, em relação ao isolamento domiciliar, né, a gente recomenda isolamento, mais aplicação de medidas não farmacológicas e acompanhamento da evolução clínica desse caso suspeito. Então, é recomendável sempre que tanto a equipe clínica quanto a equipe da vigilância avalie a evolução e possível agravamento do quadro clínico que indique que ele precisa de hospitalização. Avalie, então, e recomenda acompanhamento diário ou então a cada 2 dias desse paciente. Caso tenha-se necessidade de hospitalização, o isolamento no serviço de saúde deve seguir as recomendações de isolamento respiratório, que é isolamento em quarto privativo, idealmente um quarto com pressão negativa, mas não é exclusivo, né, e nem é obrigatório. A adoção de medidas de precaução padrão, realização de rotina de limpeza e desinfecção de superfícies a cada 24 horas e entre um paciente e outro, e uso exclusivo daquele paciente de estetoscópio, termômetro e esfigmomanômetro. Em relação à notificação ao Ministério da Saúde, dada que, né, que a detecção de um caso suspeito, provável ou confirmado de influenza aviária de alta patogenicidade, é necessária, então, a notificação imediata para se iniciar também processos de investigação. E essa resposta, ela tem que ser iniciada imediatamente após essa notificação. Como é que funciona essa notificação? Vocês, do ponto de vista clínico, né, é importante que vocês notifiquem a sua vigilância, sua Secretaria Municipal de Saúde. Então, quem detecta o caso, notifica para a Secretaria Municipal de Saúde, que vai notificar o CIEVS estadual, que, por sua vez, notifica o CIEVS nacional, do Ministério da Saúde, e nós, por nossa vez, a gente, uma ação do CIEVS encaminhar para a Organização Pan-Americana da Saúde. Em relação ao rastreamento e monitoramento de expostos, né, que a gente primeiro busca exposto, para depois buscar caso suspeito primário, depois contatos e depois casos suspeitos secundários. A gente sugere, então, que depois de rastreada essa pessoa, ela precisa ser monitorada. O período de monitoramento é de até 10 dias após a data da última exposição conhecida às aves. Então, às vezes, o paciente, né, ou o exposto, ele chega para vocês de conhecimento da vigilância, principalmente da vigilância, já tem 5 dias que eu tive contato, ou a minha última vez que eu tive contato com a ave. Então, você vai contar 10 dias a partir da data da exposição da ave, ou seja, eu só vou monitorar esse exposto por mais 5 dias, porque ele já completou os 10 dias, que seria o período máximo de incubação de influenza aviária. Sugere-se, então, que esse monitoramento pela vigilância seja, e pode ser vigilância, tanto vigilância epidemiológica quanto vigilância em saúde do trabalhador, geralmente são essas 2 áreas aí que podem estar envolvidas. Que o monitoramento seja realizado no mínimo a cada 2 dias, e independente da periodicidade adotada, tem que ser feito um contato no 10º dia, para a conclusão desse monitoramento. A gente tem recomendado e utilizado aos estados, né, o uso de uma ferramenta de rastreamento e monitoramento de expostos, que ela chama GoData, é uma ferramenta da OMS,
em colaboração com uma rede internacional de alerta e resposta a surtos, que a gente chama de GOR, e essa ferramenta, nós criamos uma ficha específica para cada doença. Então, é possível ter uma ficha para sarampo, que tem essa característica de transmissão pessoa a pessoa, sarampo, meningite, foi feito também, foi muito utilizado para monkeypox e agora para influenza. Também em alguns locais usaram para COVID. Mas o importante é que, a partir de um caso, aqui no caso, que começa seria a ave, né? Você identifica várias pessoas expostas, a que tem sintoma fica aqui em vermelho, e depois pode se iniciar, como nesse caso aqui, uma segunda cadeia, que seria, então, dos contatos, depois casos suspeitos secundários. Bom, algumas definições de caso eu trago, assim, não... O principal é a definição de caso, eu já falei lá na frente que era caso suspeito, aqui o caso confirmado. O caso confirmado é aquele caso suspeito que tem uma confirmação laboratorial para influenza aviária de alta patogenicidade por meio da reação de RT-PCR em tempo real. Ou então, um teste que é feito somente, então, um desses 3 laboratórios, que é o isolamento do vírus, ou uma soroconversão em testes sorológicos pareados, que isso não é nem muito, não é, assim, a gente nem tem experiência com isso para esse momento desse evento de saúde. O caso descartado é aquele caso suspeito com resultado laboratorial negativo para o vírus da influenza aviária. Não quer dizer que, embora negativo para a influenza aviária, ele não seja confirmado para influenza sazonal, ou para VSR, ou para metapneumo, ou qualquer outro vírus que possa causar aí sinais e sintomas semelhantes da síndrome gripal. Em situações excepcionais aqui, onde não é possível coletar ou processar a amostra clínica dessa pessoa, o encerramento desse paciente não vai ficar como descartado e nem confirmado. Então, tem algumas situações que vai ficar como caso indeterminado. Isso a gente entende que pode ser, assim, uma exceção da exceção, mas em vigilância a gente tem que criar possibilidades as mais variadas e, às vezes, nem assim a gente consegue prever todas as situações. Vou passar aqui só acabando a situação epidemiológica nas aves silvestres. Então, o Ministério da Agricultura, nesse link aqui em cima, eles têm um painel que foi publicado semana passada com as investigações. Então, até o momento, são 1.362 investigações em aves, 265 investigações, 265... Espera que está passando um avião aqui. 265 investigações tiveram amostras coletadas. Dessas, 12 amostras, 12 investigações estão em andamento, ou seja, estão com processo ou de transporte de amostra, ou então o laboratório está processando, e foram identificados 39 focos confirmados, então, de influenza aviária de alta patogenicidade, sendo que os 39 focos são em aves silvestres aqui no Brasil, pelo menos até esse momento. Quais seriam as outras possibilidades, né? Ou outros animais silvestres, que não aves, mas também aves de subsistência ou aves de produção comercial. Então, o mapa do Ministério da Agricultura é esse, onde esses pontos em cinza são os focos descartados, em laranja os focos prováveis e em vermelho os focos confirmados. Então, quais são os tipos de aves envolvidas? São 30 réis de bando, 30 réis real, 30 réis de bico vermelho. Essas aqui são as principais espécies, a maior parte aqui no Espírito Santo. Lembrando que a gente está falando de foco e não de ave. Então, essas aqui são as espécies envolvidas, 30 réis de bando, 30 réis real, são aves principalmente aqui do nosso litoral, nem todas elas são aves migratórias, isso acho que é importante mencionar. A gente aconteceu uma transmissão de ave para ave, essa ave é um atobá pardo, mas foi um caso apenas, e aí é um animal mesmo, porque foi uma transmissão que levaram uma ave doente para um local onde tinha uma ave que estava esse atobá em recuperação, e aí houve a transmissão.
Teve também aqui um pouco, que fugia um pouco do contexto, que é uma corujinha do mato, enfim, né, a investigação suspeita de que pode ter sido algum tipo de contaminação também desse animal para esse, por predação, alguma coisa assim. Esse aqui é o cisne de pescoço preto, que é o que que são as aves do foco do Rio Grande do Sul, e em outras, em menor proporção, fragata, gavião preto e gaivota de cabeça cinza. A situação epidemiológica nos humanos. Então, a partir esses estados em vermelho, que então, o Espírito Santo que iniciou, não, desculpa, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, depois Rio Grande do Sul e Bahia, focos em aves confirmadas. E esses estados em laranja, Amapá, Ceará e Santa Catarina são estados com aves em investigação ainda. Então, do começo, né, desse monitoramento, no dia 15 de maio, são 39 focos em aves. Desse processo de trabalho, foram identificados 290 expostos, sendo que 9 deles estão sendo monitorados hoje. Enfim, é um processo aí que a vigilância já está reduzindo bastante esse número de pessoas monitoradas, porque quem tem feito a manipulação dos animais são pessoas, trabalhadores, né, do meio ambiente ou oh, meu Deus, do Serviço Veterinário Oficial, e eles usam EPIs. Então, a partir dessas pessoas, foram identificados 20 casos suspeitos primários, todos foram descartados. A partir desses casos suspeitos primários, 5 contatos foram monitorados, e desses, 1 foi considerado caso suspeito secundário, mas também já foi descartado. Então, hoje, a situação no Brasil, não há nenhum caso de influenza aviária de alta patogenicidade, são 0 casos até o momento. Até surgiram algumas comunicações, né, no final de semana, associando um caso de influenza H1N1 variante aí, que tem uma correlação aí geneticamente dessa amostra poder ter vindo de um suíno, e uma pessoa fazendo associação desse com H5N1. Não tem nada a ver uma situação com a outra. Bom, aqui é só para vocês conhecerem um modelo aqui de organização dos dados. Então, aqui a partir das aves, né, a gente tem essas pessoas expostas. Então, hoje, até hoje, o Espírito Santo foi o estado que mais monitorou expostos, 122 pessoas, mas também Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia. A partir disso, eles colocam aqui os casos descartados, os casos suspeitos primários, mas todos foram descartados. O total desses contatos monitorados e quantos deles foram suspeitos secundários e quantos foram descartados. Então, essa aqui é uma forma geral de compilação dos dados. Esse daqui continua a nossa tabela, mas aí já com estados que ainda não têm ave confirmada. E eu vou fazer a nossa propaganda aqui dentro do website do Ministério da Saúde. Se vocês colocarem no Google mesmo, saúde de A a Z, vocês vão chegar na página de A a Z e vocês vão clicar na letra I e vai selecionar a influenza aviária, e a gente está, inclusive, atualizando, colocando mais informações. Hoje, nós finalizamos uma publicação de uma nota técnica 38, e em breve estará, então, aqui nesse link, mas com tudo que eu falei aqui para vocês, estará descrito, então, nessa nota técnica que vai ficar publicada. Então, muito obrigada. Caso tenha alguma dúvida, o nosso e-mail, então, é gripe@saude.gov.br. Lembrando que o Ministério não é para o Ministério receber a notificação do médico, até pode, né? Mas é recomendado sempre que seja encaminhado para o seu próprio município, para a sua própria vigilância epidemiológica. Então, muito obrigada. Estou aqui à disposição se vocês tiverem alguma pergunta. Grace, muito obrigado pela apresentação. Muitas informações aí para todos nós. Alguém deseja fazer alguma pergunta, alguma consideração para a apresentação da doutora Grace?
Grace, deixa eu te fazer algumas perguntas, então. O Ministério da Saúde tem facilidade para trocar também informações das situações epidemiológicas, ou de países vizinhos, ou de outros lugares? Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade, assim. Nós temos dois mecanismos, de forma geral. O primeiro mecanismo a gente faz uma solicitação via Organização Pan-Americana da Saúde, que vai fazer contato com a Organização Pan-Americana da Saúde do outro país. Isso é uma maneira. Uma outra maneira é quando... acho que vocês já devem ter ouvido falar de Regulamento Sanitário Internacional. Então, dentro do escopo do Regulamento Sanitário Internacional, cada país tem um ponto focal para o regulamento. Então, no Brasil, o ponto focal do regulamento é no Ministério da Saúde. Tem países que seria na Casa Civil, que eles também chamam de Ministério da Integração. Enfim, cada país se organiza de uma maneira. Mas no Brasil, o ponto focal do regulamento é no Ministério da Saúde. Então, nós podemos nos comunicar com outros países via Regulamento Sanitário Internacional. Então, aí não preciso da OPAS, eu faço uma comunicação direta. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje nós tivemos uma reunião com o Ministério da Saúde do Chile, onde nós pudemos, enfim, né, conhecer um pouco do modelo de vigilância epidemiológica deles, o número de pessoas expostas. Eles têm um modelo de vigilância muito parecido com o que nós montamos. Qual que é a principal diferença com o Chile? É que no Chile eles já têm aves silvestres, outros animais silvestres, principalmente animais marinhos, mamíferos marinhos, na verdade. E eles também já têm aves de fundo de quintal, e também aves de produção, seja produção de ovos ou carne. Então, eles já têm todos os tipos de transmissão entre os animais. Eles têm um caso humano confirmado. Então, esse é o principal. É como assim, se eles estivessem mais à frente no cenário, e é algo que pode vir a acontecer aqui no Brasil. Mas, de forma bem pragmática, sim, nós temos a possibilidade de pedir contato com outros países. Basta saber se eles vão querer nos atender. O Chile nos atendeu. Sim, muito obrigado. Alguém quer fazer alguma consideração? Olha, então eu vou fazer mais uma. Eu queria te perguntar, você estava falando que essa vigilância ela já existe há muitos anos, né? E lembro até disso aparecendo na mídia, né? Antes ali da nossa pandemia de H1N1, né? De outras ameaças de surto, quando começaram a aparecer aves doentes em outros países. Eu ia te perguntar se esse modelo de vigilância ele sofreu alguma modificação agora, nesse momento assim, de risco mais recente, que o assunto voltou a ganhar assim, bastante a mídia, ou a gente, na verdade, está mantendo o que a gente faz já há bastante tempo? Ou a gente está fazendo alguma coisa de diferente agora? Então, é que são coisas separadas, né? Em momentos epidemiológicos diferentes e modelos de vigilância semelhantes, mas não 100% iguais. Quando havia ameaça da pandemia da influenza, já era se pensando numa transmissão comunitária, de pessoa para pessoa. Sim. Porque a característica do vírus naquela época já teria esse tipo de característica. Tanto que aconteceu em alguns países e aqui foi muito típico. A OMS espera realmente que chegue uma pandemia de influenza, assim como nós vivemos aí na gripe espanhola. Não tivemos, aparentemente não tivemos, né? Mas, voltando aí para a pergunta. Então, todo o sistema de vigilância, o modelo de vigilância mundial, ele foi montado para essa questão da transmissão comunitária, de pessoa a pessoa, de um vírus diferente, que tem aí tem características de apresentar muito maior morbimortalidade.
Então, em função disso, o modelo de vigilância é um. A gente começa o modelo de vigilância a partir do paciente, com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. Para este momento agora de influenza aviária, onde o surto ou epizotia ele está concentrado nos animais, nós tivemos que fazer pequenas adaptações, igual eu mostrei aqui. Então, hoje eu tenho um caso suspeito primário. Mas primário por quê? Porque ele foi exposto à ave e não a outra pessoa. Então, a gente teve que fazer algumas adaptações, porque o momento que nós vivemos hoje, a gente vê muito mais essa questão enfim, né, de trabalhar realmente a saúde única, que acho que é um conceito aí que todo mundo está começando a falar mais. Então, agora, nesse momento, a gente tem que aplicar os conceitos de saúde única, porque estão afetando o ambiente, os animais, a parte toda da agricultura e o ser humano, não que está afetando o ser humano, mas o ser humano está envolvido em uma possível transmissão. Então, o modelo de vigilância foi adaptado, ele está mais sensível, obviamente, porque a gente quer captar um caso de influenza aviária de alta patogenicidade com uma maior oportunidade. Ah, mas vocês podem me perguntar assim, sim, mas e se aparecer um paciente, enfim, né, que não estava nesse monitoramento aí de ter tido contato com aves, etc., mas ele apareceu lá e é um paciente muito grave, etc. Se a análise laboratorial desse paciente indicar que foi influenza, a recomendação que os laboratórios de saúde pública têm, né, isso é bom, importante dizer, o laboratório de saúde pública, uma vez não conseguindo fazer a subtipagem de qual é o tipo de influenza, ele já tem dentro do seu protocolo que ele tem que encaminhar essa amostra para um Centro Nacional de Influenza, que é o laboratório de referência. E com isso, lá serão feitas as provas para saber se essa influenza é H5N1, mas também outros tipos que têm característica de ser influenza aviária de alta patogenicidade. Então, é parecido, mas não é igual. Ok, perfeito. Eu falei do H1N1 não no sentido do próprio H1N1 na época, mas que eu sou péssimo com ano, assim, mas eu acho que foi 1 ano ou 2 anos antes que a influenza aviária era uma preocupação que ganhou bastante espaço na mídia naquela época. Aí foi mais referente a esse cenário de destaque na mídia do que uma comparação com H1N1 propriamente dito. Será que alguém se animou para fazer perguntas? Não estou vendo ninguém aqui com a mãozinha levantada. Acho que é a hora também, né? Está todo mundo cansado. Sim. É desafiador. Eu mesma estou desde as 8 da manhã em reuniões e... Sim. Enfim. Olha, gente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui a nossa gravação